A revista é algo que hoje faz parte da rotina da maioria das pessoas e as mantém informadas sobre qualquer assunto. É uma forma de entretenimento e existem para todos os segmentos da sociedade. A revista surgiu no ano de 1663, na Alemanha. As primeiras revistas tinham como função tratar de assuntos bastante específicos. Seus textos eram puramente de caráter didático e esse modelo seguiu por séculos. Apenas no século XIX que elas passaram a se tratar de assuntos de interesse popular, como entretenimento, notícias e religião, e assuntos sobre a vida familiar. Atualmente, as revistas têm sido cada vez mais segmentadas para o público cada vez mais específicos. Você pode encontrar revistas sobre qualquer assunto, e é isso que faz dela um dos meios de comunicação mais usado. Hoje nós vamos falar de uma revista da nossa cidade que há 50 anos vem circulando em todo o Brasil. É a revista Ultimato. E quem está aqui hoje é o diretor dessa revista, Marcos Bom Tempo. Muito obrigado por estar aqui hoje, por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. A gente é pouco informado sobre as coisas que tem de bom aqui na nossa cidade, né? Você vê ali, eu tive o prazer de conhecer a sua sede lá da Ultimato aqui na UFV, né? Você pode explicar o que é Ultimato pra gente? Olha, eu vou até pegar carona na abertura que você fez. 200 anos depois de 1600, na verdade 300, eu estou mal em matemática, 300 anos depois, nós começamos com a revista Ultimato e começamos nessa carona que também teve um outro início no século XIX, que foi a segmentação das revistas. No final dos anos 1860, as revistas começaram a serem segmentadas e começaram a surgir no Brasil o primeiro jornal evangélico, surgiu no Brasil em 1860, por aí, e depois disso não parou mais. E em 1968 surgiu a Ultimato, então um jornal, um tabloide, assim como a Folha da Mata, de Viçosa, por exemplo. Nós começamos com um tabloide e depois, em 76, nos tornamos revista e estamos até hoje. Legal pra caramba. E essa revista, como ela veio parar assim, em Viçosa depois de uma trajetória tão grande assim? Olha, ela teve um início cheio de viagem. Na verdade, a ideia começou com o nosso diretor, redator e fundador da revista, o pastor Elben César, bastante conhecido no país. Ele estava em São Paulo nessa época, em 1966, e percebeu, depois de ser convidado para escrever sobre os jornais evangélicos, ele percebeu que desde a década de 60 do século XIX, que os jornais religiosos começaram a desaparecer e apareceram os jornais dedicados, vinculados a uma determinada igreja. Então, naquela época, em 1960, 68, não havia jornais ou revistas independentes. Os jornais serviam a grupos denominacionais, a determinadas igrejas, bem específicos. E ele, percebendo o que acontecia no século anterior, imaginou, quem sabe fosse uma boa ideia fazer uma revista, um jornal, que falasse não apenas para evangélicos, mas que tivesse uma mensagem que espalhasse o conteúdo bíblico, mas não apenas nos arraiais das igrejas. E aí ele pensou nisso, saiu de São Paulo em 66, 67, e o Ultimato nasceu em 1968, em Barbacena, logo aqui. Pertinho. Como apareceu assim essa oportunidade de você trabalhar como diretor hoje? Olha, é uma história não de 50 anos, mas também longa. O meu pai já conhecia a revista quando eu era adolescente, jovem, e ele foi uma das influências para que eu viesse para Viçosa. Eu acabei vindo para cá aos 17, 18 anos, estudando na universidade, e claro, me aproximei da revista. Meu sonho também, mesmo indo para a universidade, era trabalhar com revista, com jornal, na mídia. Sempre sonhei trabalhar com
a área de produção intelectual. Mas você fez qual curso? Fiz agronomia, por incrível que pareça. Aí depois fiz um mestrado em economia. Mas acaba que abre um leque de ideias, de oportunidades assim. Detalhe interessante, outro dia nós recebemos um convite da Câmara Brasileira do Livro para encontrar com um grande consultor na área editorial, que veio dos Estados Unidos para falar para a Câmara. E por curiosidade, isso acontece volta e meia, congressos, encontros. E por curiosidade eu fui ver quem é essa figura. Um dos maiores consultores do meio editorial do mundo. Ele tinha formação em engenharia elétrica. Nossa. Foi a graduação dele. Então, eu estou muito à vontade para também... É claro que depois da graduação você começa a se dedicar e a estudar e se envolver. E acabei casando com a filha do dono da empresa. Então, o meu casamento tem a mesma idade do meu emprego. Então você casou junto com a profissão, com a vida pessoal e tudo. É verdade, foi uma mistura e a gente continua. Se conheceram aqui em Viçosa mesmo? Nos conhecemos aqui em Viçosa mesmo. Que bom. Então Viçosa também é muito importante. É, bastante importante. Viçosa é o centro do mundo. Dá o rumo à vida das pessoas, né? Porque eu tenho muitos amigos aqui em Viçosa que chegam aqui perdidos, sem saber para onde vai, e já sai daqui quando forma, para onde que eu vou agora, e já tem vontade de ir para longe. Nós temos essa experiência, não apenas pessoal, mas temos visto e convivendo numa comunidade menor, como igreja, você percebe como que as mudanças acontecem nesse período de 4, 5 anos. Pessoas que fazem medicina e viram jornalistas, jornalistas que viram empreendedores e etc. Se descobre, né? É um momento de descoberta mesmo, né? Exatamente. Então, e onde fica a sede? Olha, agora nós estamos num lugar fácil de localizar. É logo depois do novo Laticínios, da UFV, onde se fabrica o melhor doce de leite do Brasil. É logo depois, ali onde a maioria das pessoas conhece como Cristais, ali está a nossa sede. Nos últimos 20 anos nós estamos ali. Antes disso, a gente esteve sempre na casa do pastor Elben, funcionando esses primeiros 30 anos. Para onde ele se mudava, nós íamos atrás, né? Mas sempre em Viçosa. E hoje você é o diretor editorial. Único, editorial. Sim, nós temos aproximadamente pouco mais de 30 colaboradores, também estagiários, e dividimos em diretoria administrativa, editorial, financeira. Então, somos uma equipe bem boa, cheia de pessoas que saíram da universidade. Muito legal. Estamos na companhia também de estagiários da universidade, então Viçosa está muito presente na nossa vida. E quando surgiu a ideia assim, da revista se tornar uma editora mesmo, começar a publicar livros? Sim. Em 1993, aproximadamente, então nós já tínhamos 25 anos de publicação ininterrupta da revista, nós percebemos que muitos livros religiosos no país, vários livros, eram publicados a partir do conteúdo da revista. Por exemplo, uma determinada editora em São Paulo publicava um livro que era uma coletânea de artigos publicados na revista, o que é comum hoje. Você percebe autores lançando livros que é uma série de artigos da Folha de São Paulo, por exemplo. Então, nós percebemos outra coisa, colunistas da revista publicavam seus livros com outra editora. Então, nós pensamos, bom, por que nós mesmos não podemos fazer isso? Então, começamos em 93, há 25 anos, e temos publicado, em média, 12 títulos por ano, desde essa época. Começamos com muito... para a gente que faz também a revista, é um desafio enorme. E ele tem algum segmento assim religioso? Hoje ele é aberto? Porque ele começou no religioso, né? Sim, continua. A nossa vocação, o objetivo é apresentar os valores, as verdades bíblicas ou a visão bíblica sobre os vários campos da cultura. Por exemplo, nós temos livros sobre questões sociais, sobre política, sobre arte, sobre ciência. Acabamos de lançar uma série de ciência e fé cristã, então, com professores das principais universidades norte-americanas, europeias, pesquisadores de ponta, mas com esse viés, uma abordagem
uma visão cristã daquele tema, e que variam de arte à política, de espiritualidade à ação social. Então, nós vamos navegando nos vários temas, tentando responder as perguntas, especialmente que a igreja faz, que a sociedade faz, responder essas perguntas com uma visão bíblica. Sim, de um modo geral. Assim. Tentando responder as perguntas que as pessoas estão fazendo hoje. Que não vão encontrar essas informações assim no dia a dia, né? Também. Por exemplo, a nossa próxima edição da revista, que sai em algumas semanas, vai tratar sobre sexualidade e cidadania, que é algo que está todo mundo conversando. Então, qual é a visão bíblica? O que nós entendemos que é uma postura ética, que atenda à ética cristã? Ô Marcos, e os autores dos livros, como vocês encontram eles? Mas espera aí, não responde não, que a gente vai dar um intervalo rapidinho. Fica aí com nossos patrocinadores. A sua empresa precisa aparecer. A Loge Comunicação Visual coloca a sua empresa em destaque. Camisas, uniformes, faixas, banners, adesivos, placas, plotagem e envelopamento de veículos. Traga sua ideia que a Loge tem uma equipe especializada para realizar para você. Loge Comunicação Visual, Rua Dr. Milton Bandeira 85, Loja 1. Telefone 3891-2754. Voltamos aqui com o Viva a Vida Talk Show. Estamos aqui com o Marcos Bom Tempo. Ô Marcos, a gente estava na pergunta, né? Como vocês encontram os seus autores dos livros publicados pela Ultimato? Olha, como qualquer boa casa do ramo, a Ultimato também é uma casa publicadora e nós vamos atrás dos autores onde eles estão. Então, como a maioria das editoras, nós temos traduções do alemão, do espanhol, do inglês. Sim. Então, compramos esses direitos autorais, traduzimos e publicamos no Brasil. Isso no caso de autores estrangeiros. Claro que dentro daquela linha editorial, da visão bíblica que nós apostamos, acreditamos, e especialmente também trabalhamos com autores nacionais. E esses autores podem ser professores de faculdades teológicas, pensadores cristãos, pastores, que trabalham os vários campos da cultura. Então, você é um pescador de títulos, sim, vamos dizer assim. Sem dúvida. Tomando cuidado para não amontoar os títulos, porque eu não sei se você sabe como que um editor se suicida. Não. Ele sobe no estoque dele e pula lá em cima. Temos que tomar cuidado com isso. Verdade. Não, mas esse aí já tá bastante, já tem um estoque bom aí da Ultimato, não tem? Bastante. Nós temos pouco mais de 200 títulos publicados até hoje e temos feito, em média, 12 títulos por ano, além da revista. Sim. E os autores da revista também têm um perfil parecido com os autores dos livros. Só que, nesse caso, são colunistas fixos, muitos deles já com 10 ou 20 anos de casa. E a gente convida um especialista ou outro, dependendo da temática daquela edição. E cada revista, ela tem um assunto específico ou ela é toda aberta, assim, vocês vão falando de diversos assuntos? Sim, cada revista tem uma matéria de capa que é especial. Sim. Então, nós dedicamos ali 1/3 da revista àquele tema. Por exemplo, a próxima edição vai ser sobre sexualidade e cidadania. Então, 10 páginas, 8 páginas. Mas temos sessões fixas de cultura, de arte, espiritualidade especificamente devocional, estudo bíblico. Então, as sessões fixas continuam e os colunistas fixos têm liberdade de tratar do assunto que lhe convier naquela edição. Interessante pra caramba. E como esses assuntos vêm assim, surgindo? Assim, você sente a mudança nas pessoas? Se você tem direto o contato com o público ou não? Sim, nós temos e somos bombardeados. Somos bombardeados por esse conteúdo. Então, nós percebemos o que nós precisamos responder, o que nos inquieta, o que a sociedade está querendo e que respostas a Bíblia poderia trazer para o público.
Então, claro, especialmente pela internet, nós recebemos essa resposta, mas também tomando cuidado de não atender ao apelo comercial, ao apelo popular, não dar o que querem. Não é exatamente isso, mas tentar trazer uma palavra bíblica sobre temas que estão incomodando, especialmente os cristãos, as igrejas, no seu dia a dia. E hoje, assim, na sua visão, o que é a maior dificuldade para uma editora hoje e uma revista? Assim? Olha, talvez a maior dificuldade é também a maior tentação, que é fazer as coisas que as pessoas querem que você faça. Resolver o problema ou oferecer promessas de solução em 15 dias. Se você procurar, você vai encontrar vários livros que resolvem o seu problema em 15 dias, e no em uma semana. Já fala, né? Exatamente. Então, não atender a essa demanda é um drama. Não é fácil publicar textos que apresentam alguma posição um tanto equilibrada. Hoje em dia, quem não está nos polos, quem não está brigando, raramente é ouvido. Então, talvez esse seja uma das dificuldades de editoras, especialmente uma editora de nicho, uma revista de nicho como a nossa. E que lida com um amplo público, né? É verdade, um público E a faixa enorme. Etária também deve ser de todas as faixas etárias. Né? A faixa etária nossa é de 25 a 50, 30 a 50 anos, a maior parte. Mas também há muitos idosos. Nós temos o nosso primeiro assinante vivo até hoje. Caramba! Então essa é uma experiência legal. Mas também temos um bom público jovem, porque nós temos o que nós chamamos de assinatura jovem. O assinante até 29 anos paga muito menos, então há essa mescla e de pessoas espalhadas pelo país inteiro. Ô Marcos, e como a gente pode se tornar um assinante da revista Ultimato? Olha, é fácil. www.ultimato.com.br e você vai encontrar no menu Assine. Então, como a Folha de São Paulo, a revista Veja, é uma revista, um periódico, ele é publicado mês sim, mês não, a revista sai nos meses ímpares e você pode fazer a sua assinatura e vai receber 8 edições, 6 edições, mais uma ou duas de cortesia. Então, é fácil no site ou pelo telefone. E lá também encontra os títulos de... Sim, isso talvez fosse interessante lembrar. Com essa mudança vinda para a internet, então o nosso acervo digital é enorme. Nós temos à disposição do leitor os últimos 20 anos da revista na íntegra, de graça, na internet. E ele encontra lá também a sinopse, os títulos, a ficha técnica completa, o que os editores gostam de chamar de metadados, né? Algo importante para se encontrar. Nós temos lá no portal, nós chamamos carinhosamente o ultimato.com.br de portal, porque nós temos blogs, assuntos diferentes, blogs diferentes, temáticas diferentes e todos os nossos títulos. Deixa o público também mais perto da revista, né? Diariamente, nós temos mais de 20 mil visualizações diárias. São mais de 10 mil usuários individuais todos os dias no nosso portal. Muita então, gente, há um fluxo bem legal, uma resposta boa. E, dentre as respostas, várias coisas agradáveis e outras nem tanto. Né? Você que está há muito tempo assim, na revista, com o surgimento da internet, assim, você sentiu alguma diferença, alguma adaptação que a revista teve que fazer? Sim, embora nós começamos cedo. Eu me lembro que o Jornal do Brasil, que não existe mais, embora só exista na internet, foi o primeiro a se mover para a internet no final dos anos 90, e logo depois nós também fizemos uma coisa pequena na internet e começamos ali. Em 1997, se você pegar a nossa edição impressa, está escrito cartas recebidas por e-mail, 1997. Então, naquela época, a gente estava atento a isso e logo em seguida nós começamos a migrar e hoje a gente tem um portal grande e sabemos que não tem volta. Embora acreditamos que, por ser de nicho, por ter um público mais ou menos definido e com uma tiragem pequena, a gente possa continuar até, Deus sabe até quando,
com a revista impressa. Muito legal. Você até trouxe aí para a gente conhecer um pouquinho dos jornais impressos de antigamente, o primeiro exemplar aqui, né? Mostra para a gente um pouquinho dele. Sim. Assim. Fala também o trabalho que era feito, a diferença hoje, porque também o processo é bem diferente, né? Esse é o primeiro jornal, né? Um formato tabloide, com 8, 10 páginas. Está aqui Barbacena, aqui perto da gente, janeiro de 1968, exatamente há 50 anos. Nós ficamos assim por 8 anos, depois passamos para o formato de revista impressa. Uma coisa interessante para dizer é que a maioria das pessoas que nos visitam, e isso é uma outra coisa importante, o nosso leitor, a nossa receita, os nossos contatos, a maioria deles está fora da região. Eu diria que 1% do nosso público está na região, 99% do público está fora, está espalhado pelo país. Mas quando eles nos visitam, eles não entendem porque não encontram as máquinas. Mas a notícia é que... Queria quase um museu, né? É verdade. Mas na maioria das editoras, nós dividimos, nós somos responsáveis pelo processo editorial, todos os processos que envolvem o editorial, a captação dos artigos, a preparação, a revisão, a arte final. O conteúdo todo. O conteúdo todo, tanto online como dos livros ou da revista, e depois terceirizamos para gráficas que normalmente estão em São Paulo, né? Então, o processo se dá assim. E você pode passar o telefone da Ultimato para a gente? Tá. O telefone é 31, Viçosa, 31, 3611 8500. 3611 8500. E lá, a Ultimato, é aberto a visitação? Aberto. Temos um café da manhã todos os dias, às 9h45 e à tarde, às 3h15, e recebemos pessoas também de várias partes, e agora, especialmente porque vamos celebrar os 50 anos ao longo de 2018, nós estamos agendando visitas guiadas, com café, com doce de leite, com pão de queijo, tudo que o nosso leitor tem direito. As portas estão abertas, especialmente para a Viçosa. A Viçosa tem essa marca. Outras empresas que falam com o país inteiro estão na cidade, né? Viçosa também tem essa... A Ultimato também tem essa vocação, né, de atender o país, embora esteja escondido aqui na cidade. Eu quero ter oportunidade de ir lá dentro, a gente fazer filmagens lá dentro, poder mostrar para o nosso público em casa. Legal, vai ser um prazer mostrar. Porque agora já vai aparecer um monte de gente para tomar café da manhã lá. Vai ser um prazer recebê-los. Temos café à vontade. E para você, assim, qual a importância do jornal na sua vida? Assim? Olha, ele me mudou. Eu me lembro que quando eu entrei na universidade, o primeiro livro que eu comprei, isso faz muito tempo, foi em 1981. Eu entrei na UFV em 80 e teve uma das maiores greves da sua história. Então, quase que eu vou embora antes de começar. O primeiro livro que eu comprei naquela década, em 81, foi o Dicionário Aurélio, que é difícil encontrar. Então, eu já gostava muito das palavras, de cortar palavras, que, aliás, é uma função de qualquer editor. Então, isso está comigo desde aquela época, desde os 18 anos. E a proximidade, primeiro por conta do namoro, também por conta das ideias. Isso me fez crescer e amar bastante o que eu faço, quero continuar fazendo, por isso que eu estou no ramo constrói a gente, até hoje, né? É verdade. Muda, você faz... quase que há uma confusão de quem você é, né? Verdade, porque eu trabalho com música, a música também invadiu de uma forma que é difícil você até sair dela, né? Até se você não quiser mexer com isso, é difícil. Você fica querendo editar as suas falas, você não consegue conversar normalmente. Mas aí, quando acho que as coisas o tempo vai passando, assim, tudo vai fazendo sentido, né? E você vai vendo que tudo tem o seu lugar ali, né? É verdade. Eu acredito nisso, que Deus pode mudar as nossas vidas. E Ele fez isso comigo, confirmando, mostrando. Nós erramos, claro, mas o tema da última edição da revista é exatamente reconciliação, que é uma chance nova de começar de novo. E é essa mensagem que eu uso
pessoalmente, mas que a editora, a revista quer passar para as pessoas. Uma chance nova de reaproximação com Deus. A visão bíblica de reconstrução da sua vida, de reconstrução de laços familiares, de vocação, de ação profissional. Uma coisa que ajuda diretamente na vida das pessoas, né? Sem dúvida. A gente quer que, de fato, faça sentido, que não seja um discurso retórico, né? Tanto os livros ou a revista, que isso faça sentido na vida prática da segunda-feira à sexta-feira. Normalmente as pessoas são religiosas no domingo. Nós queremos uma religião para os outros 6 dias, né? Uma religião que faça sentido. E, assim, depois de tantos anos, assim, 50 anos, né? Quais os planos para o futuro que a Ultimato assim, tem? O que você acha? Olha, me fizeram essa pergunta e eu me lembro bem porque foi num contexto de editores. Há 21 anos, eu estava começando, havia só 10, eu estava na editora, e eu vou dar a mesma resposta que eu dei naquela época, que é muito simples, muito fácil. O plano é fazer a próxima edição da revista, que é março. Sim. Bom, então vocês não têm projetos, não têm planejamento? Não, temos. Temos planejamento do que vamos publicar em 2019. Mas nós vivemos também, e isso tem a ver com uma crença que eu posso chamar de sobrenatural, que é, estamos nas mãos de Deus, o que nós gostamos de dizer. Trabalhamos como se tudo dependesse de nós, mas oramos como se tudo dependesse de Deus. Essa é uma frase que a gente gosta porque ela deixa aberta em março, nós fechamos a porta, porque Deus quis. Bom, nós não somos um vaso sem nada dentro. Não, a gente pensa, trabalha, planeja, mas nós não sabemos o futuro. Mas o futuro é continuar por mais 50 anos. Mais uma, mas sempre com essa... A Bíblia tem um trecho que diz, não diga que você vai fazer isso ou aquilo, diga, se Deus quiser, eu vou fazer isso e aquilo. Então, só para colocar no contexto esses nossos sonhos. O sonho da primeira edição continua. E eu quero te agradecer muito por ter vindo aqui hoje. Muito Obrigado. Interessante essa história da Ultimato, da empresa, da revista, de como tudo veio de longe e vem a parar hoje na vida da gente e todo dia traz um significado novo para a gente, né? Legal, muito obrigado, eu que agradeço, nós somos muito gratos, agradecemos a Viçosa, aliás, o pastor Elben César, embora seja fluminense, ele gostava de dizer, nasceu em Campos, no Rio de Janeiro, ele era cidadão viçosense e estaria muito grato com essa honraria e de poder bater um papo e falar para a cidade sobre alguma coisa que pertence à cidade, né? Em nome dos nossos colaboradores, muito obrigado a vocês. Muito feliz, muito obrigado, viu? Valeu. Valeu, Marcos. Valeu. A sua empresa precisa aparecer. A Loge Comunicação Visual coloca a sua empresa em destaque. Camisas, uniformes, faixas, banners, adesivos, placas, plotagem e envelopamento de veículos. Traga sua ideia que a Loge tem uma equipe especializada para realizar para você. Loge Comunicação Visual, Rua Dr. Milton Bandeira 85, Loja 1. Telefone 3891-2754.